pastor Luiz. Meus irmãos, eu desejo projetar as todos uma paz do Senhor. Amém. O irmão pode ocupar o seu centro. É sem dúvida nenhuma um privilégio imenso poder estarmos juntos mais uma vez nesta noite. Nós agradeço pela vida dos nossos companheiros e a bela início da reunião. Glória a Deus. E nós vamos Deus das sequências da reunião, começando com a nossa palestra temática. Conforme os irmãos já perceberam nas primeiras pelos 8 anos, a coordenadoria escolheu alguns temas, e dentro desses temas nós passamos desenvolvendo esse tema por 3 reuniões, normalmente, terminando a reunião com alguém mais abalizado, mais técnico na área, trazendo a palestra final. O segundo tema do ano é o amor ao próximo. Existia hoje essa palestra e vai terminar em abril, maio e junho. Termina então a última palestra e, permitindo Deus, estará ministrando essa palestra final o nosso pastor José Wellington Bezerra sobre esse pensamento com relação a esse tema. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando e prontos para que aprendermos ou assimilarmos aquilo que o Senhor Deus tem a nos trazer dentro dessa palestra. Coube a mim, por indicação, iniciar a palestra sobre o amor ao próximo. Confesso, irmãos, que é realmente um tema bastante abrangente e bastante profundo, e nós vamos pedindo graças a Deus, já pedindo a oração dos irmãos, vamos iniciar esse tema dentro das nossas limitações, mas eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para falar conosco sobre esse assunto. Sobre o ponto dele já, com as orações que acontecem sobre os irmãos, e à medida que, quando envolvendo esse assunto, o Espírito de Deus certamente estará trazendo à nossa mente a palavra de Deus muito clara, dizendo que o Espírito Santo nos fará lembrar. Certamente o Espírito de Deus vai trazer à nossa mente aquilo que o Senhor Deus quer que nós compartilhemos com os nossos filhos ordenadores. Eu conto com a mediação nesta manhã do irmão Uri, aquilo que eu não consegui, depois ele vai complementar com os irmãos e vai ser uma bênção muito grande para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos ler o texto bíblico, o versículo da palavra de Deus, que é a base para a palestra dos dias de hoje. Como a gente não sabe, uma prática do nosso ministério, dos palestrantes aqui que estão sempre ficam arrojado para buscar de Deus um direcionamento, obrigado, um direcionamento naquilo que Ele está nos falando. Então, o texto que eu estou usando hoje pode não ser o texto que os demais palestrantes estarão usando. Notando assim a liberdade para que cada um
busque ao Senhor, peça a direção de Deus para estar encaminhando. Na segunda palestra, você, o nosso irmão Paulo, aqui que está orando sobre mim, parece que ele estará também envolvendo no último tema, a segunda palestra, se Deus assim fez. Então vamos abrir a palavra de Deus. Os irmãos têm aí a projeção, aí para que todos possam acompanhar. Abre a palavra de Deus no primeiro epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e verso 13. O texto sagrado diz: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor e a caridade. Esta três. Mas a maior, esta é a caridade, é o amor, M-A-A. Não me quiser lendo, não. Muito bem. Por esse versículo veio ao meu coração como um versículo básico para a nossa meditação. Certamente os irmãos que leem a palavra de Deus sabem perfeitamente que esse versículo ele está encerrando o capítulo 13 de Coríntios, que é o capítulo que fala do amor, fala da caridade, que é o amor. Então ele termina resumindo, e no resumo ele diz: mas o maior deste, eu vou voltar à expressão da tradução NAA, mas o maior destes é o amor. Então, isso dá para a gente entender a amplitude, o valor, a abrangência que é o amor na nossa vida, nas nossas atividades. E quando nós estávamos pensando sobre esse tema, meus irmãos, o objetivo que nos trouxe, que fez com que esse tema viesse para a nossa reunião, é para que nós pudéssemos analisar um pouquinho, pensar um pouquinho como cada um de nós, porque nós aqui, pela graça de Deus, isso não é privilégio, não é posição, mas pela graça de Deus, o Senhor Deus tem dado a cada um de nós, os cristãos, uma liderança entre a juventude da igreja. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu falo isso dizendo o peso da responsabilidade que significa essa liderança que o Senhor Deus nos tem confiado. Não sei se você já pensou nisso. Aleluia. Mas, na verdade, realmente é um peso, é uma responsabilidade que o Senhor Deus coloca sobre os ombros de cada um. Aleluia. Que é bom aqui na casa pensar sobre isso, porque às vezes no convite que o pastor faz para você exercer a liderança, aquele convite traz uma alegria, traz uma sensação de valorização, de posicionamento, de destaque dentro da igreja e no seio da juventude. Realmente tudo isso é real. Existe realmente esse posicionamento, existe realmente esse destaque, mas acima de tudo isso existe o peso de responsabilidade no trabalho que cada um de nós iremos exercer. E quando essa visão ela não está clara diante de nós, certamente nós vamos cometer alguns equívocos nos nossos posicionamentos, nas nossas decisões, nos nossos direcionamentos. Mas quando isso está bem claro, então o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a Deus, pedir graça, sabedoria, aleluia. Aí me vem à mente o que aconteceu com Salomão. Quando o Senhor Deus escolheu Salomão para substituir Davi, Salomão sentiu aquele peso. E quando o Senhor Deus falou com Salomão, dizendo para ele: pede-me o que queres que eu te dê.
como Salomão tinha consciência do peso da responsabilidade, da posição que Deus lhe havia colocado. Então Salomão disse: olha, Senhor, o que eu preciso, na verdade, é que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa saber entrar e sair do meio desse teu grande povo. Se não houvesse essa consciência dele, o próprio Senhor Deus disse: você poderia pedir os seus inimigos, poderia pedir riqueza, poderia pedir tantas coisas, Pai, aleluia, mas por causa dessa consciência, a consciência dessa responsabilidade, aleluia, então, você, Salomão, está me pedindo sabedoria, aleluia. E o Deus que nós servimos é tão bom. Por isso que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e não lançará em vós. Então, meus irmãos, nessa função que o Senhor Deus tem nos colocado, é essencial que a gente tenha essa consciência e esteja diante de Deus pedindo a Ele graça, sabedoria para exercer. E pensando nisso, então, a nossa programação, esse assilo não vai servir para me estressar. Olha aí o que eu tenho que fazer. Aleluia. A gente tem um exemplo muito marcante da Bíblia Sagrada, um exemplo que marca muito mesmo. Aleluia. É o caso de Moisés. Moisés, diante do povo, aleluia, conduzindo o povo pelo deserto. Quantos desafios, quantas dificuldades. Um povo murmurador, um povo insatisfeito muitas vezes, saudosista do passado. Aleluia, eu estou falando isso porque são questões que você enfrenta no dia a dia da sua liderança. Aleluia. Tem jovem que reclama mais do que coopera? Tem jovem que está lá, mas está com o pé no mundo, com saudade do mundo? Tem. Aleluia, mas você tem que exercer com amor a sua vida. Se não houvesse esses obstáculos, não tinha nem necessidade de você. Não tinha necessidade de ninguém, porque tudo caminharia automaticamente. Se você está lá, porque existe desafio, existe dificuldade, existem problemas que Deus quer usar você para trazer a solução. E para que você seja o instrumento nas mãos de Deus, tem que fazer com amor. Aleluia. Então Moisés, usado por Deus muitas vezes, olha, Deus, quando ele levou Moisés naquele momento, aleluia, que é o segundo momento que ele deveria se relacionar, buscar uma solução através de uma pedra. Veja bem aqui, essa visão, buscar uma solução de pessoas que estavam murmurando, pessoas que estavam reclamando, pessoas insatisfeitas. Aleluia, ele tinha que buscar aquela solução através de uma pedra no meio do deserto. O desafio era muito grande, né? Se Deus falasse: não, vai ali naquela fonte, eu vou criar uma fonte, ele falou: não, tem uma pedra aí. Essa pedra aí vai ser a solução. Aleluia. Por que Deus é maravilhoso? Porque antes que isso acontecesse, Deus já tinha dado uma experiência para Moisés. A primeira vez, ele falou: pega a sua vara, fere a pedra, ela vai jorrar água. Por que eu estou trazendo isso à nossa lembrança? É que nos desafios que cada um de nós enfrentamos, existe na retrospectiva, aleluia, algum momento que Deus já mostrou para você que Ele tem solução, que Ele abre portas, que Ele cria caminhos no meio das tormentas. Aleluia. Então, se você vai exercer com amor a sua liderança, você vai dizer: Deus, eu não tenho solução, mas Deus tem. Esse pessoal realmente está murmurando. Moisés diz: olha, eu estou vendo a ponto que eles vão me apedrejar.
Não fique com medo das ameaças, não. Confie em Deus. Foi Deus quem te colocou. Aleluia. Se foi Deus quem te colocou, ninguém vai te apedrejar. Deus vai te usar para trazer soluções. Aleluia. Para abrir portas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas Moisés ali, no momento singular da sua vida, aleluia, ele deixou de ouvir a voz de Deus e deu mais ouvido à murmuração. Aleluia. Cuidado. As opções que você toma. Aleluia. Se você for dar mais ouvido às murmurações, você vai tomar um direcionamento errado. Aleluia. Agora, se você faz com amor, você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Confiar nele, a solução que ele tem. Glória a Deus. E Moisés então pegou a sua vara. Aleluia. E demonstrou o seu lado humano, que todos nós temos. Demonstrou o seu lado humano rebelde. Porventura, nós tiraremos água dessa rocha. Ele clamar, ele feriu. O Senhor disse: não é para ferir, é só para falar. Você já viu que eu tenho solução. Aleluia. Confia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando o amor, aleluia, diz que ele suporta as nossas limites, faz com que nós temos condições para suportar até as nossas limitações. Então fala do dia a dia do nosso trabalho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Moisés feriu a voz. A água veio, a solução veio. Mas também veio sobre ele as consequências daquela atitude. O Senhor Deus disse: olha, Moisés, por causa disso, você não vai entrar com o povo na terra prometida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, por causa de uma precipitação. Então, meus irmãos, nós vamos, estamos aí nessa nossa primeira projeção aí, como exercer a nossa liderança do amor. A Bíblia dá a importância do capítulo 13 de 1 Coríntios, fala da importância do amor. Aleluia. Mas, independente, apesar da importância do direcionamento seguro e correto que a palavra de Deus nos dá para o amor, ele é um termo que anda bastante banalizado entre nós, seres humanos. Aleluia. E se a gente não tiver cuidado, daí por isso que nós falamos um pouquinho sobre alguns tipos de amor. Evidentemente o que está aí na tela não é a abrangência de tudo, mas é um direcionamento para que você possa entender que o amor, ele tem algumas componentes. Aleluia. E que estas componentes do amor, elas estão presentes no dia a dia da nossa vida. Então aí nós temos aí 4 componentes daí. A primeira fala do eros, que é o amor romântico, né? O amor carnal. Aleluia. Quando a gente fala sobre eros e fala sobre o amor ágape, aleluia, nós temos, ali está marcado 4 ali, foi um erro de digitação, ágape é 4. Então, quando a Bíblia fala do amor ágape, então, ela está dizendo que este é o amor com quem nós devemos trabalhar. Mas isso, ele não é excludente, quer dizer que por estar presente, ou por a gente usar o amor ágape, que os outros tipos de amor não estejam presentes. Então, isso é um sinal de alerta. Aleluia. Meus irmãos, a gente, infelizmente, tem visto até alguns acidentes que têm ocorrido na vida de muitos. Aleluia. Porque, apesar do amor ágape, o amor eros está ali no dia a dia da sua vida. Quem vai dar evidência
que é cada um de nós. Como é que eu vou me comportar? Aleluia. Para não confundir uma coisa com outra. Tá certo? Então, o amor Eros, que é o romântico, ele vai estar presente no dia a dia da sua vida, na sua liderança. Aleluia. E quem vai decidir o que fazer é individualmente cada um. Por isso que Salomão, quando orou, ele pediu: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque a sabedoria vai fazer você identificar essas questões. É o pente fino, aleluia. Por isso que, às vezes, o irmão já deve ter passado por essa experiência, como eu também já passei. Às vezes tem uma questão, você vai lá, fala com o pastor, o teu pastor, o seu líder, e ele diz: isso não é assim, não pode ser assim, mas dá a impressão que o caminho é esse. Mas a sabedoria de Deus faz você enxergar o inimigo. Às vezes você não está enxergando, mas a sabedoria de Deus te dá um direcionamento. Eu não vou caminhar por aqui. Mas por quê? Não está tudo bem. Não, mas o Espírito de Deus me diga que não é por aqui que eu devo caminhar. Você faz outro caminho, alguém vai até criticar. Aleluia. Mas é Deus trabalhando na nossa vida para nos preservar. Glória a Deus. Então o Eros está presente. Filha ou filia também é um outro tipo de amor. Amizade, fraternidade. Aleluia. No exercício da nossa liderança, aleluia, a amizade, a fraternidade, ela está presente. Agora, ela não pode ser a ênfase maior do ministério que Deus nos deu. Ela não pode ser a ênfase maior, só está presente. Aleluia. É uma componente que está lá. Então, na justiça, que acho que tem muitos aqui que são advogados, eles falam muito de dosimetria, né? Então você tem que saber em que dose você vai usar a cada um desses tipos de amor que estão presentes no dia a dia da nossa vida. E por fim, fala aí o terceiro estágio, que é o amor familiar. Também, meus irmãos, às vezes parece que são coisas assim que passam desapercebidos, mas é possível que você já tenha tido alguns exemplos, aleluia, no exercício que Deus tem te dado. Você tem identificado alguns exemplos de alguém, aleluia, que dá uma ênfase muito grande para o amor familiar. E com isso passa por cima de tantos princípios, aleluia, porque o amor familiar existe. E olha, meus irmãos, esse amor familiar é alguma coisa que a Bíblia Sagrada até nos chama a atenção. Porque ela diz que quando nós não conseguimos trazer para obras, a obra de salvação na nossa família, diz que nós, o que diz o texto? Alguém lembra? Quando nós não cuidamos dos nossos mesmos, o que acontece? Negou a fé. E é pior do que o infiel. Isso aí fala do estágio, que é o amor familiar, que ele está presente no dia a dia e é bíblico, mas ele não pode ser superior ao ágape. Então é isso que a gente precisa, quando eu falei de dosimetria, é isso que a gente precisa de graça de Deus para saber dosar a cada um desses elementos, a cada um desses tipos de amor, que eles estão presentes, eles são reais, que está aí na projeção, são questões reais do dia a dia da nossa vida.
Em outras palavras, são questões reais no dia a dia da liderança que Deus lhe colocou. Você tem que saber administrar essas questões no dia a dia, aleluia, para que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado. Glória ao nome de Deus. Então, mas no exercício da nossa liderança, nós precisamos, na verdade, praticar o amor ágape, ciente e consciente da existência e os três tipos de amor, aleluia, dos outros três tipos de amor que estão presentes no dia a dia da nossa vida. E Paulo, então, ele escrevendo na sua carta ao Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, está aí na projeção. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando ele está dizendo, sede imitadores de Deus, ele está dizendo, olha, Deus nos deu o exemplo de como nós devemos lidar com todas essas questões, como nós devemos administrar todas essas questões. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, enchendo o suave. Então Deus, através de Jesus Cristo, nos dá um exemplo da prática do verdadeiro amor, que é o amor ágape. E esse amor ágape é o amor incondicional, é o amor divino. Aleluia. Esse amor ágape, quando fala do amor incondicional, amor divino, é o amor que ele, para você exercer, para nós exercer, ele não exige reciprocidade. Não existe reciprocidade, porque em todos esses outros tipos de amor que nós falamos aqui, a reciprocidade está presente. O amor ágape é uma coisa fora, vamos dizer, fora da curva, né? Porque ele não exige reciprocidade. E quando diz ser depois imitadores de Deus, a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, se deu o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores, não tinha nada para oferecer. A verdade, nós estávamos naquela condição, aleluia, que o Senhor encontrou Adão lá no Éden, fugindo de Deus, procurando se esconder de Deus, aleluia. Então Deus amou, aleluia, e no amor de Deus Ele nos deu o seu Filho amado, aleluia. Jesus Cristo, conforme disse Paulo, que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas sendo Deus, não teve por usurpação, não teve por orgulho de ser igual a Deus. Jesus espontaneamente abriu mão da sua condição divina, aleluia, e veio, se encarnou, foi gerado no ventre de uma mulher, aleluia, seguindo todas as leis naturais. É importante a gente meditar nisso, porque Jesus como Deus, eu já falei isso aqui, vou repetir novamente, Jesus como Deus, ele poderia se apresentar aqui na terra, já como adulto, na idade do profeta, 30 anos, e realizar tudo que ele realizou. Mas por que ele passou por todo esse processo de ser gerado? Aleluia. E
sem ultrapassar, sem desrespeitar nenhuma lei natural. Jesus foi gerado, sendo Deus, ele passou 9 meses lá no ventre de Maria. Sendo Deus, aleluia, glória ao nome de Deus, dominador de todas as coisas. Mas ele passou 9 meses sendo gerado, depois de nascido, aleluia, até para não morrer, não ser assassinado, aleluia. O Senhor Deus disse para Judá e Maria: saiam daí, aleluia, vão para o Egito, porque as crianças vão morrer. Deus poderia criar, vamos usar o nosso termo de hoje, Deus poderia criar uma bolha em volta de Jesus, ele ficar ali mesmo e os soldados de Herodes matar todo mundo e não ver Jesus. Mas o que a Bíblia Sagrada nos mostra é que Jesus ali, muito embora sendo Deus, ele estava como um homem sujeito. Isso quer dizer, se os soldados se viessem lá com a espada, cortasse a cabeça do Senhor Jesus, ele morreria, porque sendo Deus, ele abriu mão da sua condição de Deus, estava ali como um homem. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele precisou fugir, fugiu, aleluia, escapou das mãos de um homem tirano. E aí, meus irmãos, eu volto aqui a pensar um pouquinho do amor ágape. Às vezes nós não queremos suportar. Às vezes a gente acha isso é demais. Como que fulano de tal? Eu estou aqui há 5 anos liderando, ele chegou agora. Eu não quero suportar. Volta ao amor ágape. Aleluia. O amor ágape é diferente. Aleluia. Ele está chegando agora, mas Deus me colocou aqui para cuidar dessa filha. Deus me colocou aqui para formar, aleluia, esta vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ele suporta tudo, aleluia. Quando nós falamos do Senhor Jesus fugindo para não ser morto, aleluia, está dizendo que cria soluções dentro do nosso contexto. Porque às vezes a gente quer que tudo seja resolvido de forma miraculosa, que Deus faça um milagre e aconteça. E Deus está dizendo: não, você precisa se humilhar. Aleluia, saber, aleluia, que você não é nada. Aleluia, que é Deus na sua vida. É Deus quem vai te dar vitória. É Deus quem vai virar esse quadro. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus Cristo, Deus não criou uma bolha em volta do Senhor Jesus. Não fuja. Aleluia. Talvez José e Maria perguntassem: mas Senhor, o Senhor disse que o menino que ia nascer, Emmanuel, Deus conosco, agora precisa fugir de um Herodes, um homem tirano, um homem que não conhece a ti, eu preciso fugir dele. Foge. Aleluia, porque ele vai mandar matar os inocentes. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, ele fugiu. Aleluia. Então, quando nós praticamos o amor ágape, nós aprendemos a submeter, ouvir e atender. Aleluia. Jesus era Deus. Mas, aleluia, a submissão. Olha só, Jesus, quando estava lá no Getsemane, orando, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Olha, Jesus, a palavra de Deus diz que a oração, o suor do Senhor Jesus tornou-se de gota de sangue. Isso fala do esforço físico. Aleluia. Fala do momento psíquico-emocional que ele atravessou naquele momento. Era uma realidade, como homem. Às vezes nós não queremos suportar. O amor ágape diz que suporta todas as coisas. A palavra de Deus diz que você e eu ainda não chegamos ao limite. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque Deus não vai te dar
aleluia, uma provação acima daquilo que você pode suportar. Não é para murmurar, não é para reclamar, tudo sobre mim, tudo para mim, só eu, aleluia, não vai glorificando a Deus. Aleluia, use o amor, filho. O seu Deus me colocou aqui, me deu condições, eu vou ser vitorioso. Deus vai me dar vitória. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas o Deus que me chamou é Ele. Jesus orou, o seu suor transformando em gotas de sangue. Olhava para os seus apóstolos dormindo. Olha, eles não podem velar comigo, eu estou sozinho. Aleluia, mas Pai, se é possível passa, mas todavia não é a minha vontade, é a tua. Eu estou à tua disposição, faça de mim o que quiseres. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. Na terceira vez Jesus se levanta, vai até os apóstolos e diz: olha, vocês podem até dormir, pode dormir, eu já tenho a resposta. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: seria muito bom se você estivesse orando comigo, mas o que Deus tem na minha vida não depende das suas orações. Aleluia. Quantas vezes você já pensou de abandonar tudo? Eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, está faltando amor, aleluia, vai suportando. Aleluia, Deus é quem vai te dar vitória. A promessa de Deus na sua vida não depende de terceiro, só depende do teu relacionamento com Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia, vai em frente, Deus vai te dar vitória. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E como que o Senhor Jesus se entregou? Não foi de qualquer forma, aleluia, em cheiro suave, aleluia. Pensar um pouquinho, aleluia, o cheiro suave que Jesus se entregou por nós. Aleluia. Como que foi esse cheiro suave? Aleluia. Quem passasse ali estava vendo Jesus sendo chicoteado. Aleluia. As mulheres olhando e falando: não me conformo. Aleluia. Vê o meu amado Jesus, aquele que fez tanto bem. Maria Madalena expulsou de mim 7 demônios. E como paga, como recompensa, os homens chicoteando, colocando essa cruz pesada. Mas diz o texto sagrado que isso foi cheiro suave. E sobre Jesus era um peso muito grande, era uma dor insuportável. Mas diante de Deus, cheiro suave. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Se entregou a oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Como que é esse cheiro suave? Esse cheiro suave, ele está caracterizado na postura de Jesus. Não era no sofrimento que ele estava sentindo, não era na dor que ele estava carregando, mas era na postura. Qual foi a postura de Jesus? Enquanto me chicoteavam, enquanto furavam o seu lado com uma lança, ele orava para o Pai e disse: Pai, perdoa. Ele não sabe o que estão fazendo. Aleluia. É o verdadeiro amor. Aleluia. Tem força para perdoar quando está sendo perseguido. Aleluia. Tem força para perdoar quando todos estão até criticando. Aquele ladrão e outros que estavam lá no pé da cruz. Salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. Não.
Eu estou num sacrifício de cheiro suave. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Cheiro suave diante de Deus, aleluia. É aquele sacrifício que lá no símbolo do Antigo Testamento ele era queimado. Aleluia, até tornar cinza, glória ao nome do Senhor, aleluia. O verdadeiro amor é este, meus irmãos. Luta, dificuldade, desafio, perseguição, aleluia, glória ao nome do Senhor. Crítica, porque aqueles que estavam ali estavam criticando, às vezes nós não queremos suportar crítica. Aleluia, eu não aceito que fale isso, que faça isso, não. Dobre os teus joelhos, sacrifício de cheiro suave. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra, eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Aleluia, sacrifício de cheiro suave. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O resultado desse sacrifício, aleluia, é que o sol escureceu. Aleluia. A terra tremeu. As rochas penderam. Aleluia. E os críticos que ali estavam dizendo verdadeiramente. A resposta vem de Deus. A resposta vem do alto. Aleluia. Não é você que vai dar a resposta. Não é você que tem que provar. Aleluia, você tem que praticar o ágape, o amor. É Deus quem vai responder, é Deus quem vai entrar em ação. Aleluia, Ele quem vai mover as pedras, as rochas vão se perderem. Aleluia, mas o nome dele vai ser exaltado. O nome dele vai ser glorificado. Aleluia, através da sua vida, através da sua ação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas nós vamos já caminhando já para o final da nossa reflexão aqui, para que o pastor Yuri possa dar sequência aqui depois. O que não é o amor? E aí a gente vai ver para os primeiros versículos do capítulo 13. O verso 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse o amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse amor ágape, ele não é expresso no conhecimento profundo, até na espiritualidade, quando ele fala assim, é só falar a língua dos homens e dos anjos. Aleluia. O que pode entender que Deus está usando Paulo para dizer aqui? Eu espero que ninguém se escandalize. Mas ele está dizendo que tem muita gente que é muito espiritual, mas não tem amor. Muito espiritual. Fala a língua até dos anjos. Aleluia, mas não tem amor. Cuidado. Aleluia, espiritualidade não é sinônimo de amor, não. Aleluia, cuidado. Aleluia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. O Senhor tem muito cuidado, meus irmãos, na nossa vida. Aleluia. Nossa espiritualidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O verdadeiro amor é o que o Senhor Jesus, por isso que nós lemos aqui a carta de Efésios capítulo 5, quando diz: e andai em amor como Cristo vos amou. Jesus é o nosso exemplo de amor. Aleluia. Sofreu. Diz o texto sagrado que ele foi como uma ovelha muda perante os seus posqueadores. Tem hora, meus irmãos, que não é nem para falar. Aleluia. Falar só com Deus.
Aleluia. Você não vai ter argumentos. Os seus argumentos também vão valer pouco ou nada. Às vezes você vai lá, você vai trazer mais ainda dificuldades. Vai recrudescer o problema. Então não tem que falar. Aleluia. E Jesus nos deu exemplo, como uma ovelha muda diante do seu tosqueador. Quando a gente lê essa passagem de Jesus como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, é só a gente lembrar o que estava acontecendo. O ministério de Jesus e o que aconteceu quando ele estava sendo condenado. No ministério de Jesus, Jesus estava pregando ali, lá em Cafarnaum, e a casa cheia, e lá na porta, tinha alguém cochichando. E Jesus disse: olha, o que vocês estão arrasando aí nos vossos corações? Que o Filho do Homem não tem poder para perdoar pecados? Eles estavam arrasando, estavam cochichando. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, atite-te para levanta-te e anda. E eles ficaram todos de boca aberta. Mas pô, quem falou para ele? Aleluia. Se fosse nos dias de alguém mandou uma mensagem. Mas que também tinha isso. Quem falou para ele? Agora veja só. Na crucificação, ovelha muda. Pegaram os olhos de Jesus, batiam nele. Adivinha quem te bateu? Isso era problema para Jesus? De jeito nenhum. Como Deus, ele dizia: olha, foi você, fulano, me bateu com a mão esquerda, com a mão direita. Ele falou: podia ter tentado. Mas ali o Amoraca aqui que estava mandando. Como ovelha muda diante do seu tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Muitas vezes, meu irmão, nós perdemos porque a gente está cheio de razão. Tanta razão, porque é meu direito, é minha razão, isso e aquilo. Não. Aprenda a praticar o amor ágape. Quando for para calar carne, quem vai responder é Deus. Aleluia. Quem vai entrar em ação é o Senhor na hora dele, no momento dele. Não é a hora que você quer, não. Aleluia. Mas no momento certo, ele vai entrar em ação. Glória ao nome. Aleluia. Capítulo 13, de verso 2. Alguém lê para mim 13 de Coríntios? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então aí fala de capacidade. Não perdão. Aí meus irmãos falam de capacidade. E o amor não é isso, não. Ter capacidade. Fala o poder até de transportar os montes. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome. Então, isso também não é amor. Então tem gente que ora, milagres acontecem, tanta coisa, mas falta o amor. Nós vamos confundir. Aleluia, isso também não é o amor. Aleluia. O terceiro versículo de número 4, esse está aí no 4, né? Glória a Deus. Aleluia. Também fala, pode ler aí 4, verso 4. O amor é sofredor, é benigno. Melhor, E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 4. Não, tá, aí tá bom, tá bom. Aí nós irmãos fala mais uma outra coisa que não é o amor, que muita gente confunde por aí. A extrema caridade, querer sofrer
Às vezes a pessoa faz isso até porque tem condição, mas isso não expressa o amor. Olha bem. E a gente vê aí alguns segmentos religiosos que quer demonstrar o amor através disso, do que fala. Eu não estou dizendo, e a palavra de Deus não fala que nós não devemos fazer. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Mas isso não pode ser, aleluia, a justificativa, porque tem pessoas que fazem tudo isso, mas não tem amor, não consegue sofrer, não consegue viver o que diz no verso 4 e o verso 5. Aleluia. Então não confundamos as coisas. O amor ágape que está acima de todas essas coisas. O Senhor Jesus, uma certa ocasião, está certo, estava falando um outro assunto, mas usou uma expressão muito forte, que ele disse assim: convém, ele estava falando sobre os escribas, os fariseus, algumas ações que eles faziam e tal, e o Senhor Jesus disse: olha, convém que façam essas coisas, mas não despreze essas coisas. Porque os irmãos sabem disso, eu vou só repetir, que as grandes heresias que existem hoje, elas são baseadas em textos isolados até da Bíblia Sagrada. Então, quem pega, por exemplo, os atos de penitência, de caridade e tal, cria uma doutrina em cima disso, ele vai dizer que ele está certo e o outro está errado, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala. Mas existem outras coisas. Paulo diz: isso não é igual. Você pode fazer isso, pensar, imaginar, por causa desse ato que você é o pessoal mais amoroso do mundo. Mas o amor ágape não é isso. Aleluia. Convém fazer isso, convém. Aleluia. Aí eu volto novamente do que eu disse aqui no início, na dosimetria. Na dosimetria tem pessoas que dão ênfase somente a isso. Aí vivem pecando, fazendo tudo e tal, e acham que está tudo certo. Só porque eu tenho condição de atender 100 famílias, 1000 famílias, tenho condição de doar isso, fazer aquilo e tal. Aleluia. Infelizmente, se não se arrepender, vai para o inferno. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí estão alguns exemplos que nos diz a palavra de Deus daquilo que não é o amor. Aleluia. A extrema caridade não é o amor. Aleluia. Mas aí, pode ler o verso seguinte, por favor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, meus irmãos, o verdadeiro amor, ele suporta, supera o sofrimento. Ele, quando fala que ele não é invejoso, não está dizendo o seguinte: ele se alegra com o sucesso alheio. Tem gente que pratica ou vive alguma coisa desses 3 primeiros versículos, mas arde de inveja. Arde de inveja. Aleluia. E pensa que está tudo certo. Ele está certo e todos os outros estão errados. Todo mundo está errado. Aleluia. Não respeita o seu semelhante. Irmão, isso aí talvez daria até um dia todo de estudo para nós que somos coordenadores. Sabe, irmãos, saber respeitar o semelhante. E hoje é um assunto que está em voga muito forte na sociedade, porque há um grupo, um segmento da sociedade, e até pessoas que se consideram altamente cultos, altamente desenvolvidos, que eles acham que respeitar o semelhante
é concordar com o seu erro, com a sua falha, ou conviver com o seu erro, com a sua falha. E o verdadeiro amor, ele respeita o semelhante, muito embora ele não pode dizer o que diz a semelhança. Aleluia. Jesus, olha, no seu ministério, aleluia, ele demonstrou que ele respeitava todos, mas ele ensinava a verdade, mostrava o caminho da verdade. E o verdadeiro amor é isso, não é, porque tem muita gente aí, meus irmãos, quando eu falo de liderança, eu falo do cuidado que, como líder, nós precisamos ter. Aleluia. Outro dia, eu citar aqui o Mauri, ele citou um exemplo de uma pessoa, um jovem que aceitou Jesus, estava lá no meio da juventude, mas ele, na vida dele pregressa, ele tatuou todo o corpo. Então ele estava lá todo tatuado, tal, louvando, glorificando a Deus. Alguém se incomodou com ele, porque não sabe respeitar os semelhantes. Aleluia. Na verdade, aquilo lá refletia uma coisa do passado dele. E às vezes tem casos que não dá nem para corrigir, né? Tá certo? Às vezes tem até vontade, mas tem que saber respeitar. Aleluia. Ele estava ali como lavado remido do sangue de Jesus. Mas quando falta o amor, essas coisas, não sei se os irmãos já viram, às vezes você leva um grupo de, vamos falando de mocidade, um grupo de jovens para cantar lá no seu setor. Está todo mundo direitinho, louvando a Deus, glorificando. Mas apareceu lá alguém, talvez que seja até chegando, ou quem sabe está lá, mas não é convertido. Então está lá todo diferente, traje diferente. Tem gente que não olha para os 99 fala, só olha para ele. Fala, acho que era uma cidade desesperada. Olha, fulano, você viu quem estava lá, quem estava crescendo, tal, quarto. É falta de amor. Aquela que a pessoa que está ali precisa ser ganhada, mas ele não representa o que é o grupo que está ali. Aquele grupo está ali comprometido com Deus. Às vezes a pessoa, olha, mas a gente tem que saber disso. Às vezes tem pessoas que estão lá, você sabe que ele não foi convertido. Não é convertido. Aleluia. Agora o que eu vou fazer? Mandar ele embora, escorraçar? Não. Pelo amor você vai procurar ganhá-lo. Jesus, quando estava lá, ele disse, Pai, perdoa. Eles estão furando o meu lado. Mas não sabe o que faz, perdoa. Aleluia. Quem sabe aquele que furou o lado de Jesus, quando viu a terra tremendo, o sol escurecendo, falou, que erro eu pratiquei. Este é o Filho de Deus. Me perdoa, Senhor. Aleluia. Mas a gente tem que saber, então, aprender a respeitar os nossos semelhantes. Agora, tem gente que diz, não, para respeitar, eu vou viver como ele vive, fazer o que ele faz. Não é isso, não. Aleluia. Dobre os seus joelhos, interceda por ele. Consagre por ele, busque a Deus por ele. Use de misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O verso 4 diz, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Eita! Será que não tem soberba no nosso meio? Hã? Parceira? Então, não está vivendo o amor verdadeiro, o amor larga. Aleluia, mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Aleluia. O verdadeiro amor, leia aí o verso 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não porta com indecência, e fala da nossa postura. Não busca os seus interesses. Tem um adágio popular, acho que eu não vou conseguir falar agora, mas aquela do pirão na farinha pouca,
Vamos procurar. Faria pouco é meu opinião primeiro. Minha opinião primeiro, né? Então, interesse, né? Então, aquele líder que está lá, mas olha, eu quero primeiro resolver a minha situação, me acomodar. Então aí, esse adagio que os irmãos estão falando aí, farinha pouco e meu pirão primeiro. Pega assim, tá pouco é farinha, então eu vou cuidar primeiro de fazer o meu pirão. Se sobrar os outros, faça o seu pirão, mas primeiro o meu. Cuidado, não busca os seus interesses, não se irrita. Eita. Coordenador irritado não dá certo. Está faltando o ágape, o amor verdadeiro. Não suspeita mal. Não sabe que tem gente que tudo que ele vê, o primeiro análise dele é pro lado negativo. Suspeita mal. Para ele todo mundo é mal intencionado, só ele que é certo, só ele que pensa correto. Aleluia. E às vezes tem gente que está até fazendo alguma coisa errada, mas com desejo de acertar. Ele não precisa de crítica, ele precisa de ajuda. Precisa de alguém que possa orientar. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sofrimento está fora da moda, né? Ninguém quer mais sofrer, ninguém quer esperar, ninguém quer suportar mais nada. Glória a Deus. Mas o verdadeiro amor vai nos levar a superar o sofrimento, alegrar com o sucesso alheio, respeitar os semelhantes. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que agora já se passaram e não sei se alguém tem mais alguma. A gente poderia continuar nesse assunto, mas nós temos mais 2 palestras ainda que virão aí e certamente muita coisa estará sendo acrescentada, estará sendo comprometida. Mas, voltando à nossa introdução do início, aleluia, o alvo, o objetivo é fazer com que você, eu e você, exerçamos a nossa liderança com amor. Que amor? Com amor ágape. Não é nenhum dos outros 3 tipos de amor. Eles estão presentes. Filha, todos eles estão presentes no dia a dia da nossa vida. Mas o que deve nortear as nossas ações, Efésios 5:2, sede conquistadores de Deus como filho amado. Aleluia. É isso que deve nortear o dia a dia da nossa vida, o dia a dia da nossa liderança. Amém. Que Deus abençoe, pastor Estaco. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quero convidar o pastor Telinho para estar conosco também, contando a mesa. Pastor Velhos, o senhor deu um nó na cabeça, né? A gente foi atrás do... Estava comentando com o Renato sobre alguns pontos que o senhor trouxe e trazendo no cenário hoje, sim, baseado no que o nosso pastor trouxe para nós, hoje, olhando para o conceito de liderança cristã, nós temos uma banalização do conceito. Eu não sei se os irmãos concordam que hoje o amor foi reduzido a uma convivência e a um sentimento de vazio. Nós estamos liderando uma geração que é a geração do cancelamento. Os irmãos concordam com isso? Que hoje eles amam, se eles não gostam mais de você, eles te cancelam, te bloqueiam e mudam de igreja. Os irmãos estão vendo isso acontecer lá no setor ou só lá no tempo? Esse é uma das situações. Inclusive, os irmãos que querem fazer pergunta, lá no nosso grupo de coordenadores, clica lá em cima do meu nome e vai encaminhando as perguntas para nós,
e nós vamos fazer para o nosso pastor. Segundo, nós temos uma questão da cultura do ego, e daí isso é para nós. E o pastor acabou de finalizar a sua palestra falando de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Não se importa com indecência e não busca os seus interesses. E hoje nós estamos vivendo a cultura do ego, onde o individualismo e a autopromoção ministerial fala muito mais alto do que o amor ágape que foi nos apresentado nessa manhã. E daí, pastor, era justamente isso que nós estávamos complicando. O quanto está difícil hoje nós termos o amor ágape atuante no nosso meio, o amor sacrificial. E por último, irmãos, nós temos os desafios relacionais. Então, temos muitos líderes. Talvez o irmão encontre lá no seu setor, líderes lá na congregação, até mesmo você, que está cansado emocionalmente, e esse cansaço emocional fragiliza a sua liderança. Eu vou dar um exemplo aqui. O pastor Renato esteve lá na Lapa fazendo a palestra que ele fez conosco aqui, e o pastor Renato pôde ouvir um jovem que hoje é líder, e ele, por conta de dificuldades, de depressão, algumas coisas emocionais, pastor Naes, o líder dele, quando ele foi pedir socorro ao líder, o líder falou: sai da igreja que é mais fácil, isso é problemático. Foi isso, né, pastor? E por bondade de Deus, irmãos, por misericórdia de Deus, o menino ainda continuou na igreja, se manteve. O referido líder não está mais na liderança, mas esses são os padrões, porque são pessoas que estão cansadas e não se prepararam para resolver problemas. Descarga. São pessoas que fogem do problema. E como é que eu fujo do problema? Eu tiro o problema do meio, que eu não quero resolver. Então, irmãos, o amor ágape é o que o pastor Lenz falou justamente no começo da palestra. Se tem uma pedra no meio, Deus vai usar a pedra para nos abençoar, né, pastor? Então, hoje, graças a Deus, o rapaz ele está na liderança e ele vai fazer diferente. Então, para concluir aqui a minha introdução e partimos já para a palestra, espiritualidade, irmão, sem amor é ruído. É um sino que tire, só faz barulho, mas é vazio por dentro. Conhecimento sem amor é vazio. Você conhece muito, mas não consegue passar aquilo que você conhece às pessoas. E por último, sacrifício sem amor é inútil. Então você pega tudo que você tem, todo conhecimento que você tem, se não tiver amor, é como você multiplicar-se por zero. E qualquer número multiplicado a zero é zero. Então, irmãos, o agente potenciador da obra ministerial é o amor. Pastor Clarinho. Queridos, a paz do Senhor. Vamos aqui com algumas perguntas já, até com base no que o pastor comentou na palestra que o nosso pastor Elis nos deu. Tem uma primeira pergunta aqui, que é a seguinte: pastor, de que maneira amar os jovens como Cristo amou a igreja, nos protegendo do burnout da liderança? De que maneira amar os jovens como Cristo amou a igreja, nos protegendo? Meus irmãos, aí é um assunto bastante atual hoje, porque a evolução da sociedade onde traz uma sobrecarga muito grande na vida, não só de tarefa, mas a sobrecarga emocional, acaba levando a certas questões. O que a palavra de Deus nos ensina é que quando nós realmente buscamos praticar o amor, esse equilíbrio vem. Então, há necessidade de ter o equilíbrio. Quando eu falo desse equilíbrio, falo da nossa confiança e submissão totalmente a Deus.
Eu não tenho capacidade para fazer todas as coisas, mas tenho capacidade para resolver todos os problemas. E também não é isso que Deus exige. Deus exige que eu tenha uma vida comunhão com Ele, que eu saiba. O salmista diz, entrega o teu caminho ao teu Deus, que eu saiba me relacionar com Deus, entregando a Ele os desafios, as dificuldades, e aí Deus, através de ação, e ali eu trouxe. Quando eu citei, por exemplo, de Moisés, lá no deserto, que a pedra deu água, isso fala de soluções divinas para questões. Então, quando isso, e isso é uma coisa que você só vai aprender na prática realmente. O que eu digo na prática realmente? Quando você realmente aprende a confiar em Deus e entregar nas mãos dele, você vai ver soluções miraculosas aparecendo. Não é que você é capacitado para resolver tudo, mas a intervenção de Deus, porque a obra de Deus intervém realmente na solução das questões. Então eu creio que é isso, é aprender submissão, uma vida de comunhão a Deus, deixando, confiando no Senhor, não é descansando, não é fugindo, mas sim assumindo como alguém que vai levar o problema dentro de Deus, buscar uma solução dentro de Deus. E Deus vai ir para ele. Pastor, cabe aí talvez a gente pensar que nós precisamos cada dia entender o nosso tamanho, que existem questões que às vezes está aquém das nossas possibilidades, aquém do nosso alcance, é um serviço que a gente deve se render. Perdeu. Ele diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, nós somos poucos. Até Deus conhece a nossa estrutura. Mas aí entra naquele texto que diz que vai ter amor. Não estava com vocês que eu fiz a ponderação disso. Quando eu acho que eu tenho capacidade de posição para todas as coisas, eu me coloco numa posição acima de o fato de Deus ter colocado você na liderança não quer dizer que você é maior ou melhor que Deus. Você é um instrumento que pode ser usado por Deus se você permitir que Ele esteja. Não é que você é maior, que é melhor. Mas é que você é alguém que Deus colocou ali para ser um instrumento nas mãos de Deus, quem faz é Deus. Então nada do sobremeter. Acho que o exemplo é o próprio de Jesus, né, pastor? Na escada ministerial a gente não sobe, a gente desce. Somos servidores, então nós estamos para servir a Deus. Pastor Luiz, eu vou pegar a sua pergunta. Com base naquilo que você mesmo citou, da experiência que teve na Lapa, uma pergunta que eu acho que está bem pertinente. Como o amor de Jesus nos impulsiona a priorizar o bem-estar de um jovem problemático, mesmo quando ele nos desafia ou decepciona? Irmãos, eu parto sempre do princípio que Cristo amou a igreja, não amou o mundo, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E esse amor tem um valor tão grande. Jesus ensinando na parábola, dentro das 3 parábolas, ele cita da ovelha. E ali na ovelha, a ovelha está ferida, está machucada. As que estão sadias, ele deixa um pasto, ele deixa um lugar que tem alimento. E ele vai lá e ele vai cuidar da que está ferida. Então nós partimos do princípio que Deus nos colocou lá não para ser solucionadores de problema, mas para administrar problema. E quem é problemático, quem tem dificuldade, ele requer um pouco de mais atenção da gente, porque aquela alma, ela vale muito. E Jesus, ele mostra, né, nas 3 parábolas, que a que está ferida a gente deixa sem e vai cuidar da ferida. A que está perdida dentro de casa, a gente fecha as portas e procura ela. Que é o que Paulo fez. Ele parou a ceia para ir cuidar do último.
Mas tem aquela, irmãos, que ela é soberba, que é o filho pródigo. E o filho pródigo, o pai não foi buscar ela. O filho pródigo, o pai, ele esperou, o mundo ensinou e ele teve saudade. E ele voltou. Então, cada ovelha ela tem uma necessidade e um cuidado específico. Tem algumas que a gente vai precisar colocar no colo e cuidar, outras a gente vai ter que procurar com muita diligência dentro de casa, o que tirou ela. Agora tem outras que Jesus vai dar um jeito dela trazer. E você vai ter que estar com os braços abertos para receber. A gente tem uma cultura do isolamento. A pessoa é disciplinada e a gente deixa ela lá no último do ano. Daqui 3 meses a gente volta com ela. Então, irmãos, aquela que está afastada, disciplinada, é a que mais precisa da sua atenção. Lá na Lapa a gente tem um trabalho de conclusão disciplinar, TCD. Então, dependendo de como a pessoa, qual foi o erro que cometeu, pastor Elias, ela vai ter que ler a Bíblia e trazer uma conclusão em cima de textos bíblicos sobre o que ela, aonde ela errou e o que ela aprendeu com o erro dela, para ver se deu arrependimento, aprendizado, para que ela amanhã possa ser. Pastor Leles, uma próxima pergunta aqui que nos veio é um foco em petição, tá? Onde ou com quem eu tenho mais dificuldade de aplicar o amor ágape hoje? Existe um padrão hoje, o seu irmão, o líder, ele tem uma dificuldade maior de aplicar o amor ágape para ele se sentir tensionado, cobrança, ministério cobrando, pessoas falando, que é o caso do moço da Toab lá, o que a gente faz com o resto do povo falando, o que faz com esse tatuado aí? Ô, Jesus, eu acho que na minha visão, o desafio grande para ser aplicado com água na distância, nas condições pessoais, então, eu acho que é como eu enxergo o posicionamento do local que Deus me colocou, porque a gente vai ter desafio de todo lado. Tem desafio que vem da própria juventude, tem desafio que vem do próprio ministério. Não passe para calma e tem desafio que vem, às vezes, da nossa própria família. A família que talvez não entenda a posição local que Deus se colocou, não entende por que Deus colocou. É bom quando a gente tem uma família que todo mundo esteja no mesmo diapasão, né? Mas nem sempre acontece. Raramente acontece. Então você tem desafios que vêm da própria família. Tem desafio que vem da sua vida social, trabalho, né? Outros desafios surgem. Eu preciso trabalhar, eu dependo desse recurso para sobreviver. E quando, se a gente não souber administrar esse desafio, vai acontecer o que vai acontecer muito. Olha, eu vou tirar um tempo, eu tirar umas férias, depois lá na frente eu volto, ele nem tem mais condições de voltar, porque quando ele percebe, foi uma rasteira que ele passou e está bem longe. Então, o amor verdadeiro faz com que você não abra mão, mesmo dentro desse desafio. Então, meus irmãos, é o posicionamento pessoal de cada um. Entender o lugar que Deus colocou você, qual o alvo, qual o objetivo, porque Deus me colocou ali, não foi por mero acaso, não foi por simpatia, alguém teve simpatia, o pastor teve simpatia, ou o pastor achou que eu sou muito especial, não é nada disso. Entender que Deus tem uma obra para fazer
com você, na sua vida, nos seus ministérios, e se colocar à disposição do Senhor Deus. Mais que isso, de inteligência. Pastor, nesse contexto, e tem mais uma pergunta: como aplicar o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ao lidar com conflitos e desânimos no grupo de jovens? Parece que eu estou sendo redundante, mas a verdade é, quando Salomão estava orando, falou com Deus, e Deus falou: o que você quer que eu te dê? Salomão disse: olha, Senhor, o que eu preciso é sabedoria, porque eu preciso entender como que eu vou entrar e sair daí também. Esses problemas são problemas cotidianos. Quem vai assumir uma liderança, achar que você vai achar de uma vitamina, dispor, está com a visão totalmente equivocada. A verdade não é. Que eu disse para. Se fosse tudo assim, não precisava de coordenação. Se Deus levantou é porque os problemas estão lá. As dificuldades estão lá, os desafios estão lá. Tá certo. Agora, pedir a Deus, graças a Deus, e para usar essa situação para que Deus me dê como eu usava um dedo assim, né? Deus me dê força. Não é isso. Porque Deus me colocou lá, você já tem a força. Deus me dê a visão de que você é a peça certa que Deus colocou aqui para realizar, para resolver, para trazer solução para essa questão. A força me seja feita. Pastor, se me permite, às vezes a gente tem a falsa ilusão, no comentário que o senhor fez, de que quando você assume um departamento, você está na liderança de um departamento, assim que você assume, todo mundo vai te abraçar, todo mundo já vai chegar junto com você, a juventude vai abraçar a causa assim, de uma forma porque você chegou, enfim. E nessa semana mesmo, um líder me procurou, assumiu, deve ter alguns meses, e aí ele estava me falando: rapaz, eu estou com muita dificuldade, eu não sei não, o jovem não está vindo, está assim, está assado. Você acabou de chegar, você está chegando agora, você já queria que já estivesse ali, todo mundo trocando poucas circunstâncias para você, não funciona assim, né? Tem um tempo aí de maturação, tem um tempo de trabalho a ser feito, graça de Deus, perseverança, porque às vezes as coisas não acontecem assim, a gente acha que porque, principalmente nós na liderança setorial, acontece bastante isso, às vezes um líder saiu por algum motivo, por alguma questão, aí o outro assume e fala: aquela não fez, mas agora eu vou chegar, agora eu vou fazer, agora vai vir todo mundo, porque com ele não aconteceu, mas vai acontecer comigo, e às vezes as coisas não acontecem desse jeito, não acontece totalmente ao contrário, porque demanda tempo, demanda trabalho, demanda graça de Deus, demanda perseverança, porque se realmente não tiver essa perseverança, a gente não consegue realizar o trabalho. Às vezes, muitos que estavam até aguardando a sua chegada, às vezes até torcendo por sua chegada, são os primeiros que vão se decepcionar com você. Porque talvez achassem que você chegou ali para satisfazer pessoalmente, para se unir a ele, talvez alguma coisa que você é correto, ele vai se decepcionar quem assistir aí, você também vai se decepcionar, mas olhando assim, assado agora, não, aleluia. Esteja consciente. Deus me chamou para um trabalho. Então, arregaça a manga, vai buscar a Deus e faça tudo que Deus para o qual Deus te chamou. E trabalhar dá trabalho juntos. Pastor Lenis, a gente já está indo aqui para a conclusão, mas tem duas perguntas aqui que eu acho que elas estão conexas. Primeiro, penso que o conhecimento mal aplicado
Ele pode gerar soberba, mas as experiências com Deus, elas já eram amor. Como esses dois tópicos, o amor, o conhecimento e a experiência com Deus, eles andam juntos e como eles se completam no exercício dos dias? Conhecimento e experiência. Eu acho que é muito a graça imensa do esse outro experiência, é isso, né? Esse conhecimento e experiência, você vai usar, como Paulo usou o termo que muitas pessoas, a Bíblia interpreta diferente. Paulo, quando disse tudo fosse ser Deus terminado, ele atribuía como esse termo. E alguém diz, olha, isso que Paulo está dizendo, esse conhecimento, essa experiência que Deus me deu, não vale para nada. Não é isso. Ali, a gente deve interpretar esse termo como a Bíblia. Ele ajuda para o crescimento. É importante para o crescimento, não é o essencial. Então, se a gente usar aqui tudo isso, ele vem contribuir para que eu possa crescer e ter condições de melhor servir a Deus, é muito bom. Agora, se passe por outro lado, não é considerar. Ou achar que eu sou grande, que eu já sei, que eu já fiz, eu sou superior a todo mundo, não. Continua sendo. Continua sendo. Só conservo uma retrospectiva de experiência para enfrentar outros desafios maiores que surgirão. E é para isso que Deus nos dá a condição de ter a experiência, até mesmo no nosso relacionamento com Deus, olha, Deus dá a solução, não porque eu sou bom, não porque eu seja alguma coisa, porque Ele é bom e Ele quer me usar para a pessoa. E aí, pastor? O amor ao próximo pode ser um reflexo do amor próprio. Quem negligencia o cuidado consigo mesmo pode ter dificuldade em amar o próximo. Você que é jurista, que é desdomimetria. Pessoas feridas pela pessoa. Precisa ter muito cuidado, né? Tá? Quando esse excesso de piedade está fora da dobre, acaba sendo chinelo, egocentrismo. Então esse é um cuidado que precisa ter. Sabe, não? Quando a palavra de Deus fala sobre a vigilância, você está falando a palavra todos os pés. Eu tenho que estar, você, nós temos que estar em constante vigilância. Às vezes, você precisa corrigir a sua rota. E você pensa que está indo, não, peraí. Eu estou exagerando, não é bem assim, não é por aí. Tá certo? Calma. Não é tudo isso, eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou. Tá certo? Então, essa vigilância, ela tem que ter uma constância na nossa vida. Porque quando a Bíblia fala do inimigo da nossa alma, ele é sagaz, adversário, então ele procura essas coisas. Por isso que muita gente acaba caindo quando está no alto, faltando vigilância. Ele acha que pode. É como Sansão, né? Chegou no momento que ele achou, eu vou como as outras vezes quando viu não tinha mais coisa. Porque ele viveu antes. Então tem coisas que estão, às vezes, minando as forças. Você está lá, no alto e tal, falta de vigilância, o inimigo está ali, e está minando, quando você acordar, já era. Tá certo? Então, a nossa vida, né, de vigilância tem que ser constante. Por isso, Deus usa o Paulo dizendo, olha, aquele que está em pé, cuidado, o óleo não cai. Então, irmãos,
Eu diria para os irmãos que o perigo está muito mais próximo do que a gente pensa. Está muito mais próximo. Se não quiser vigilar, sim, acaba dentro, a gente não ficar. Às vezes o problema somos nós mesmos, a gente tenta fugir de nós mesmos. Mas não esqueça, irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem condição de amar ao próximo. Pastor Ledes, mais uma vez, brilhante palestra, que Deus continue lhe abençoando com sabedoria que o Senhor tem tido para conduzir há 46 anos você Deus, e o Senhor está igual o Caleb, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Deus abençoe. Os irmãos se comprometem, irmãos, a continuar orando pela pessoa do nosso pastor, para que Deus continue dando saúde, sabedoria. Levante a sua mão, confirmando isso com amém. Amém. Não deixe de avaliar a pesquisa, a Encode está aí, aponte a câmera do seu celular. São algumas rápidas perguntas, você responde para que a gente continue melhorando o trabalho. Deus abençoe e muito obrigado, pastor.